Stephen Carter e Julia Sokol, o que toda mulher inteligente deve saber, 25 de setembro do ano 2025. Eu achei muito interessante isso aqui e infelizmente a gente sempre cai no erro, né? Eu vou falar de separação. Isso aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Bem, eu sou a Melissa e tenho compartilhado com vocês uns trechos desse livro para a mulher que deseja um relacionamento saudável, no qual se sinta amada. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu vou voltar um pouquinho para a gente entender a partir da página 115 o que pode estar acontecendo ou o que aconteceu. As mulheres inteligentes sabem que esperar que um homem mude é como esperar que lhe digam que você ganhou na loteria. Então, talvez esse tenha sido o problema. Aqui ela apresenta a Laura. A Laura está loucamente apaixonada por Phil. Ela se apaixonou por ele há muitos anos e acredita que ele esteja apaixonado por ela também. Esta convicção vem do fato dele voltar sempre para ela. Ele sempre volta para ela, então ela pensa que ele também está apaixonado por ela, já que ela deduz, né? Esse é o perigo, né? A dedução. Ou como dizem, né? Fica o dito por não dito. Laura passa a maior parte do tempo pensando em Phil e falando sobre ele para sua melhor amiga, a Patty, ou qualquer outra pessoa que esteja disposta a escutar. Ela também fica uma quantidade de tempo absurda esperando por um telefonema ou visita dele. Às vezes ele para e telefona para ela. Quando isso acontece, ela fica totalmente sem ação. Phil já teve outros 3 relacionamentos, que ela saiba. Mas uma vez ela jurou não vê-lo nunca mais. Mas quando ele voltou a telefonar, ela mudou de ideia. Em um de seus momentos de intimidade, Phil reconheceu que é imaturo. E ele diz que não consegue entender como ela o aguenta. Aqui não fala exatamente qual é o problema dele, mas... ela está esperando que ele mude, cresça e perceba o quanto ela é importante para ele. Ela está esperando por um milagre. Ela é muito compreensiva e carinhosa. Ela tenta servir de exemplo para ele e por isso não faz nada que possa ser visto como retaliação. Em outras palavras, ela é totalmente fiel, totalmente leal. Aqui fala, ela é amiga dela também está com o mesmo problema. Mas parece que a amiga dela é casada. Mas ainda assim, as duas estão em compasso de espera. E aqui
Aqui vai entender por que a separação, né? Ó, alguns relacionamentos não deveriam sequer ter começado. Nos filmes de Hollywood, os homens caem em si e voltam correndo para a mulher boa que sempre os amou. No mundo real, as coisas parecem não funcionar assim. É um problema, não sei se é filme, às vezes até testemunho, né? Leva a pessoa muito ao erro, né? Porque é aquele caso específico, né? Um raio que caiu naquele lugar. E raio não cai em todo lugar, né? Ó, as mulheres inteligentes sabem que é sempre inteligente descobrir o máximo possível sobre um homem antes de se envolver com ele e não depois. Existe uma coisa que chama padrão de comportamento, né? Isso ninguém muda na outra pessoa. As pessoas, elas geralmente mudam de par, mas agem da mesma forma. Tipo, só muda o nome da namorada, entendeu? Ou do namorado. E a história é praticamente a mesma. É claro que com o tempo, às vezes a gente pode ir mudando, mas é como se tivesse que ter algum evento que nos mude, entendeu? Senão a gente tem sempre o mesmo comportamento repetido. É o que eu tinha dito para vocês sobre a reincidência. E às vezes nos relacionamentos também. É claro que tem. É como. Muitas vezes é como mistura de substâncias, né? Depende. Tem pessoa que é mais ácida, tem pessoa que é mais, né? Então, se vai ter uma diferença ali quando une você e outra pessoa de acordo com o temperamento, padrão dessa pessoa, pode durar mais tempo, pode dar mais certo. Mas se você, e aí é a gente que tem que mudar, não o outro. Se você não tem uma mudança, não sei nem se a palavra é verdadeira, que todas as mudanças são verdadeiras, né? A não ser que a gente coloque uma aparência de felicidade. Muitos relacionamentos estão nessa aparência, nesse verniz, né? Eu acho que aparentar um sentimento é diferente de quando a gente se volta para o interior e a gente realmente se sente acompanhada, você realmente se sente amada, você realmente... Eu vejo muitas mulheres assim, eu mesma me vi muitas vezes dentro de relacionamentos e eu sentia que eu estava sozinha e que era muito estranho. Aqui, ó, as mulheres inteligentes sabem que é aconselhável pensar 2 vezes e fazer muitas perguntas antes de continuar um relacionamento com qualquer homem que passe a se interessar menos por você quando você se interessa cada vez mais por ele. Enfim, e aí eu vou lá direto onde eu parei. É como se a Terra já girou. Não sei se foram 365 dias
ou mais, porque eu vi hoje a Terra girou, né? E essa Laura, né? Ó, agora, às vezes, ó, a melhor maneira de cuidar de si mesma é encontrar um profissional competente e atencioso para ajudá-la. As mulheres inteligentes sabem que, após a separação, você não deveria pensar em como ele está se sentindo neste momento, no que ele está fazendo neste momento, nas outras mulheres que ele pode ter conhecido, no quanto ele vai sentir a sua falta, no que você poderia ter feito para evitar a separação, no que você poderia ter dito para evitar a separação, no que você vai sentir mais saudade em relação a ele, em seus momentos de intimidade com ele, no que você pode fazer para tê-lo de volta, em como você pode se vingar. As mulheres inteligentes sabem que após a separação você deveria pensar em tirar férias, em todas as qualidades positivas que poderá encontrar no novo homem que você vai conhecer, as qualidades que ele não tem, essa pessoa da qual você se separou, na sua liberdade, na coisa mais sórdida e imbecil que ele fez. Nas suas maravilhosas qualidades que ele nunca apreciou, em todas as coisas que você deixou de fazer por causa desse relacionamento, lugares aonde você queria ir, coisas que você queria fazer e ele não estava afim. Em todas as qualidades ruins dele, chato demais, exigente demais, carente demais, muito resmungão, muito controlador, muito insensível, muito vulgar, muito egocêntrico, etc. Nas pessoas de sua vida que estão sempre ao seu lado, em todo o tempo que você terá para voltar a fazer coisas com seus amigos, em um presente que você merece apenas por ser você. Pense nas coisas que quando você estava com ele, você, como essa Laura, esperou que viessem e não vieram. Porque é isso que te move, né? Não é essa... Eu acho que ninguém foi feito para ficar sozinho, né? Eu não estou aqui incentivando a separação, não. Isso aqui é sobre uma separação que já aconteceu. A separação, ela não acontece na bilateralidade, né? Pode ser que você que decidiu, pode ser o outro. Então, a separação, basta um deles que queira separar, a separação já acontece. É diferente de quando vocês vão começar o relacionamento. Os dois precisam querer. Para separar, não. Basta um querer, já está separado. Às vezes, um deles não quer. Em primeiro lugar, eu acho que ponderar se você está exagerando, né? Em segundo lugar, ponderar a história do casal. Qual é a história de vocês, né? Então, sim, existem muitas separações por motivos muito pequenos. A gente tem que comparar as coisas, entendeu? Tem que comparar. Imagina, eu estou vendo assim uma empresa que pediu, vai ter um lançamento de um novo material. Já anunciou o material, já colocou data, aquele material não chega.
e a pessoa fecha a empresa só por conta disso. Então, assim, uma coisa, né, pequena, mediante a história daquela empresa. O relacionamento também, esteja ele em que patamar que está. Então, você tem que analisar o problema mediante, em comparação com aquilo que você tem na mão. O que você tem em relação às conquistas que vocês tiveram juntos? Cada caso é um caso totalmente diferente. Jesus, ele disse, né, para que os casais não se separassem. Então, ele falou que Deus não gosta do divórcio, a não ser em caso de adultério. Mas ainda assim, tem casais que conseguem superar o adultério. Porque talvez a história, né? A história muitas vezes é maior do que o erro. Enfim. Há diversas opiniões, né? Eu acho que você deve orar a respeito. A única coisa que eu sinto que você deve orar a respeito. E outra coisa, qual sempre foi, a gente tem propósitos, tipo, o que eu quero com o relacionamento? Cada um tem metas, desejos bem específicos em relação ao relacionamento. Eu gostaria de um companheiro assim, eu me sinto bem num relacionamento que seja, que ele caminhe dessa forma, né? Eu gosto de ser tratada assim. Então, e outra, tem várias coisas em um relacionamento. Esse homem, o que ele deve ser para você? Né? O que você gostaria de ter, por exemplo, em relação a filhos, cachorro? Tem tanta coisa, né? Você gostaria de casar, não quer casar? Bom, Deus recomenda que case, né? Que não fique. Às vezes você está com uma pessoa que você está compartilhando a sua vida há muito tempo ali. A pessoa não quer casar, você quer casar, você quer fazer certinho, como Deus fala. Você quer ter filhos, a pessoa te impede. Ou a pessoa te pressiona a ter filhos, você não quer. Você quer ter um cachorro, a pessoa não gosta de cachorro. Ou a pessoa quer cachorro, você não quer. Entendeu? E muitas pessoas, elas ficam apegadas pelo sexo, né? Às vezes o relacionamento não tem nada, só tem aquilo. Ou então elas ficam apegadas porque, quando eu falei da história, tem uma história, mas tem pessoas que nem história não tem, só tem tempo juntas. A pessoa tem, sei lá, tá 10 anos com alguém, mas ninguém nunca vê ela com esse homem. Tá sempre nos eventos sozinha, faz tudo sozinha. Relacionamentos de aparência, tem bastante. Não conversam direito. Enfim. Né? Às vezes a pessoa não sabe nem qual é a sua cor favorita.
Às vezes tem mais intimidade física do que não tem intimidade emocional, entendeu? Não tem intimidade espiritual. Ó, as mulheres inteligentes sabem que se ele não faz você se sentir bem consigo mesma, ele não serve para você. Então é isso. Como é que você se sente com ele? Como é que você se sente com ele? Tem homem que é que nem agulha no balão. Fura mesmo, e a hora que você vê tá murchinha já. Você tava cheia, você tava toda animada, ele vem. Às vezes você se sente melhor com um amigo do que com ele. Aí é um problema. É que às vezes, o que acontece? Eu acho que a gente se precipita em deduzir as coisas, sabe? Nossa, eu achei que eu conhecesse ele. Não, você não conhecia, você deduziu tudo. Você pegou alguns trechos dele no início e você deduziu tudo. Aí você criou um personagem dele. Sabe assim? Que nem novela. Ah, eu apaixonei por aquele ator. Mas ele era naquela novela, era um papel. Não era a pessoa. Você conhecia a pessoa diferente. Aí você deduziu tudo. Quebrou a cara. Deduziu tudo. Ai, deduzi que ele era assim, que ele é assado. E aí você já trouxe ele, sabe, na sua mente, no seu coração, para sua vida. Vocês iam casar, ter filhos. Ai, você tinha certeza que ele gostava de cachorro, ele detesta a sua família, isso, aquilo, ele não gosta de crianças. Ixi. E aí criou laços físicos, até de alma, né? Porque o corpo é templo, é um templo da alma, né? Não é só é o templo do Espírito Santo, mas ali você entrelaça a sua alma com a outra pessoa. E o corpo, ele tem memória. Então, se você separou da pessoa, mas o seu corpo fica com memória. E a casa também, se você morou com a pessoa sem casar, né, por exemplo, ou mesmo casada, a pessoa sai da casa e parece que você olha para as coisas e parece que tá o fantasma da pessoa ali, né? Você vê a cadeira, você vê a pessoa. E fica aquela ausência, né? Às vezes, ó, isso que a gente tem que ver. Às vezes, quando você estava com essa pessoa nem era presente. É só ilusão, muitas vezes. Às vezes, se a pessoa estivesse aí, você ia se sentir sozinha da mesma forma. Por isso que tem que, sabe, fazer um comparativo, porque cada caso é um caso. Tem pessoas que você vê que realmente às vezes estão exagerando, né? Pegando uma coisa muito pequena perante a história do casal, que pior, pode ter filhos, né, também. É para destruir um relacionamento, às vezes por birra, por bobagem, mal entendido. É isso. Vocês precisam conversar
conversar com Deus e fazer essa análise. O que a gente ia fazer junto, se nós estamos dispostos a perder isso, porque, né, vocês iam fazer algo juntos, agora não vão mais. E também se perguntarem se o motivo da separação não é um motivo torpe, um motivo bobo, sabe, idiota, para aquilo que vão perder, né? É isso. Mas orem juntos. Ai, a gente nunca orou juntos. Por isso que não tá dando certo. Aí já sabe, né? É por isso. Eu vou dar um exemplo para vocês que tá muito forte no meu coração, né? Eu tô aqui na varanda da minha casa, vou tomar um café. Eu não sei se vocês lembram das mensagens aleatórias que às vezes eu fazia. Enfim, as minhas mensagens elas continuam sendo um pouco aleatórias, né? Mas esse exemplo ele é bem específico. Bem, eu lembro que eu iniciei um relacionamento e desde o início, antes da gente começar a namorar mesmo, eu tive alguns sinais bem fortes assim da parte de Deus que não era para eu me relacionar com ele. Mas como ele não acreditava em Deus, na verdade ele era afastado, né, da igreja. Já tinha acreditado, já esteve na igreja e, enfim, no final acabou virando ateu. E ele não acreditava, eu falei pra ele, né, do sinal, né, e foi um sinal, assim, bem visível, sabe? Eu não sei se vocês lembram que eu disse que quando Deus me chamou para esperar em Deus, eu passei por um formigueiro e botei meu pé lá dentro do formigueiro. Eu sou bastante cuidadosa quando estou caminhando. Sempre, eu não lembro se era quando era criança, alguém falou, se era a professora, quem. Olha para o chão. Eu lembro que pequena, desde aquele dia, eu passei sempre sabe, sou bem cuidadosa assim no meu andar. E foi muito estranho. Não é de mim, sabe? Colocar o pé dentro de um formigueiro. Que foi um sinal também. Quando eu estava saindo com uma pessoa, Deus me fez colocar o pé dentro do formigueiro. Na verdade, nem tinha começado o namoro ainda, né? Estava cogitando, mas já estava me envolvendo com essa pessoa, né? E eu pisei dentro do formigueiro. E Deus, ele dá sinais quando ele não quer, assim como ele dá sinais quando ele quer. E isso a gente precisa reparar. Eu sei que eu estava com pouco tempo de namoro, que tinha 1 mês. E aí aconteceu alguma coisa que eu não gostei. Na verdade, não era uma coisa.
Já eram várias. Só que eu tava tolerando, né? E eu acho que às vezes eu ficava sem reação, entendeu? Não conseguia, naquele momento eu não conseguia raciocinar fora de mim e pensar, ó, Melissa, é com essa pessoa mesmo que você quer se relacionar, quer namorar, quer casar, quer ter filhos. Então, diante de cada coisa que eu via dele, eu vinha me calando, sabe? Só que aí, quando tava com 1 mês de namoro, teve alguma coisa ali que na verdade eu já tava tolerando há um tempo. E o problema é quando você finge que tá tudo bem. Só que eu já não estava fingindo que estava tudo bem. Porque às vezes você faz isso, não é por ser fingida, é para não brigar, né? Aí você pensa que as coisas vão mudar, ele vai mudar, começa a Laura, né? Mas não muda. Porque às vezes são coisas antigas, né? Que tem raiz na vida da pessoa, que criam um padrão. E padrão é que nem paladar, né? A pessoa sempre come a mesma coisa, toma a mesma coisa, sempre se comporta do mesmo jeito. E aí eu lembro que um tempo atrás, não sei se foi 1 semana, 2 atrás, só tinha 1 mês de namoro, mas assim, já tinha um monte de coisa que eu não... Enfim. E ele conversou comigo. Isso aqui é assim, assim, assado. Você compreende que eu gosto bastante de você e não sei o quê. E aí eu falei, tá, tudo bem. Eu lembro até que a gente fez um passeio. Mas não tava tudo bem. Porque para ele isso era tudo bem. Para mim, não. Até então, eu não tinha tido nenhum relacionamento em que tinha isso dentro do relacionamento, né? Que para mim era um certo tipo de liberalismo que não cabia na minha cabeça, que eu não... Enfim, era o padrão dele, não era o meu padrão. E não era o padrão da pessoa que eu queria me relacionar, namorar, casar, eu não queria assim. Então, se não era ele chegar na minha vida e dizer eu gosto de você, a partir de agora, esse é o seu novo padrão, não ia ser. Por mais que eu tivesse errado, eu já tinha me envolvido fisicamente com ele. Mas o meu padrão, o meu ideal, sabe aquela pessoa ideal, o homem ideal, que eu sei que tem a capacidade de me fazer feliz, não era do jeito que ele estava sendo, entendeu? E não era uma conversa, passar mel na minha boca que... Então, assim, continuou dando ruim. Porque eu continuei de vez em quando demonstrando que... Só que toda vez que eu demonstrava uma certa chateação, ou ele fechava o tempo, né? Porque o que acontece? Eu tinha um ideal de pessoa que não era ele, e ele tinha um ideal de pessoa que não era eu. E a gente estava tentando equalizar as coisas, não ia. E não foi. Então, toda vez que eu ficava chateada, enfim, ficava estranha com ele, ele dizia que ele queria uma pessoa, ele estava esperando que eu mudasse, enquanto eu estava esperando que ele mudasse.
ele tinha uma noção de maturidade diferente do que eu tinha. Para mim, maturidade era um homem mais tradicional. Para ele, maturidade era o homem e a mulher mais liberais. Então, sim, sabe, são dois ideais muito diferentes. E conforme eu ia namorando ele, conhecendo, eu comecei a perceber que ele é como um elástico, né? Eu acho que ele queria alargar mais o elástico. Ele tinha a mente muito diferente da minha, do jeito de pensar. Só que ali a gente teve uma briga feia com 1 mês de namoro só. Só que depois eu voltei atrás. A gente continuou o relacionamento, mas ele não mudou, ele só foi ficando cada vez pior. E eu fui ficando cada vez pior também. Porque conforme ele demonstrava o que ele era, eu... Lembra que eu falei do exagero? Ele dizia que eu exagerava. Eu não sentia que eu exagerava. Eu sentia que eu tinha ficado muito tempo calada. Então, quando eu falava, eu sentia que eu tinha tolerado muito. Então, para ele, era interessante que eu demonstrasse maturidade, que ele fizesse qualquer coisa, que surgisse qualquer situação e que eu permanecesse madura. O que é permanecer madura? Não chiar, né? Ficar quieta. Ficar sempre quieta. Não dizer nada. Tipo, não levar para ele os problemas do relacionamento. Uma mulher muda, né? E o problema, às vezes, é você ficar tentando encaixar a pessoa naquilo que você quer. Às vezes a pessoa não encaixa, sabe? E a pessoa tem outro padrão, outro ideal de pessoa na mente. O que é maturidade? O que é o ideal? O que é felicidade? Aí, com o tempo, eu lembro que uma vez até ele me propôs para ir morar com ele. E aí eu lembro que era um domingo, a gente tinha ido passear em algum lugar aberto assim, sabe? Que tem bastante árvore, as pessoas passeiam com os cachorros. E aí me veio à mente assim, ele era muito nervoso, né? Outra coisa que Deus tinha falado para mim, a primeira vez que eu vi, que eu conheci ele pela internet. Eu vi a foto dele, me veio assim, uma voz que às vezes fala comigo, né? Ele é muito nervoso. E aí eu perguntei, ele falou que não era. E naquele dia, depois que a gente voltou do passeio, eu acho que a gente foi fazer um suco, alguma coisa. Me veio à mente assim, meu Deus, se eu tiver um filho com ele, ainda não tinha filhos, né? Não vai dar certo. Porque eu já estava sofrendo. Foi um relacionamento bem abusivo, né? Eu já estava sofrendo e aí eu pensei assim, se eu tiver um filho, aí vamos ser 2 sofrendo. E aí, sabe, comecei assim pensar que não dava para ter um futuro com ele. Não dava, porque eu não podia colocar outra pessoa para sofrer. Se era eu sofrendo, eu até estava aguentando.
Agora colocar outra pessoa para sofrer junto comigo, porque o relacionamento com ele, por exemplo, não sei o seu, né? Às vezes é isso, só, sabe, parece que tá na paz, não é que tá na paz, é porque você tá tolerando, você tá aguentando calada. E é isso que eu tenho visto. Paz é uma coisa. Tem dois tipos de paz: a paz verdadeira e a paz que é quando você não fala o que está doendo, sabe? O que está te perturbando. Porque está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E aí é um problema. Quando o relacionamento ele só caminha quando você não abre a boca, não fala nada. E aí quando você fala, às vezes você chora, às vezes você... Aí você é imatura. Só que, às vezes você está falando com a razão mesmo. E aí, qual é o problema? Muitas vezes não tem conserto. A pessoa, ela cresceu desse jeito. E ela tem um ideal, às vezes esse homem tem um ideal de mulher que não é você. Não é só a cor do cabelo, o ideal de mulher é igualzinho a mim. É baixinha, magrinha, ou então é alta, é branca, cabelo liso. Não é esse ideal só. E a personalidade, sabe? E o modo de se relacionar, as crenças e sobre o futuro. Para mim ficou bem claro uma coisa, né? Às vezes você pode até levar, empurrar uma coisa, você e a pessoa, mas parece que quando você pensa, e se, sabe, e se a gente tiver filhos juntos? Será que dá certo? Parece, para mim, não sei para você, mas eu vejo que é uma pergunta crucial, parece que aí quebra o jarro quebrado. Aí você vê assim, não dá certo. Porque parece que a criança, ela traz para nós um pouco também da nossa criança. E pelo menos comigo sempre foi assim, quando eu olha, quer ver? Foram 2 vezes já que Deus usou esse negócio da criança comigo, 3 vezes, desculpa. Eu lembro que uma vez eu já contei isso para vocês, eu estava no budismo, eu estava sentada e a minha mãe disse assim, Melissa, o dia que eu tiver os meus netos, você tiver seus filhos, ó lá, você vai trazer para ir lá na frente, dançar, cantar. Eu falei, mãe, não vai ser assim. Por quê? Por quê? Por que não? Eu não sei. Eu sei que não vai ser assim porque Deus já me falou. E aí, o que acontece? A criança, ela põe o teu padrão lá em cima. Padrão de excelência. A criança não pode comer qualquer coisa, não pode ouvir qualquer coisa, não pode ser... Entendeu? Só que você é essa criança também, você é essa menina que sonhava em um dia, né, ter alguém, ter uma família, casar. E nesse relacionamento, Deus usou a criança também para me falar, e se você tiver filhos com ele, como que vai ser? Ele vai gritar com você, vai bater em você, gritar com as crianças. E vai bater em você na frente das crianças. Entendeu? Enfim, essas coisas que ele faz com você, vai fazer na frente. E aí, a gente pensa no relacionamento, a gente quer o quê? Honra. Por mais que a gente fale que só Deus honra a gente, os relacionamentos honram a gente.
Só que esses relacionamentos no qual, né, você tá com a pessoa errada, e sim, tem as pessoas erradas, porque você tá se permitindo ser a pessoa errada também, né? Você se diminui, entendeu? Para caber no padrão do outro. Você vai se sentindo cada vez mais desonrada, mais exposta. A pessoa te expõe a humilhações. Humilhação, dor. Só que às vezes as coisas caminham na paz. Porque você vê que o relacionamento ele caminha toda vez que você se cala. Vai dando certo, esse é o problema. Às vezes você pode até ser premiada por ficar sempre quieta, entendeu? Por exemplo, eu lembro de um relacionamento meu que eu já suspeitava que ele estava me traindo. E uma vez ele me trouxe flores. Como eu disse, né? Você pode até ser premiada por ficar quieta. Só que eu posso até ficar quieta na hora, mas eu não consigo por muito tempo, entendeu? Tem uma passagem, acho que é Provérbios, né, que fala: a mulher sábia edifica a casa. Só que isso não pode ser confundido com calar-se, né? Entendeu? Que as coisas, a gente vai vendo as coisas, só que a gente, por uma questão cultural, sabe, a gente aprendeu a se calar para manter a paz, né? Então, e sabe o que que é? Depois que você fala, depois que você expõe, você sente culpa ainda. Ainda assim você sente culpa, mesmo que você tenha razão, sabe? Porque parece que você é briguenta, entendeu? Às vezes você quer parecer também uma pessoa muito compreensiva, ai, uma pessoa muito legal. E aí, isso aí vai minando sua autoestima. Porque dentro de você tá a verdade. E fora tá a aparência de paz. Entendeu? O que que tinha esse relacionamento, por exemplo, que ele tinha? Ele tinha amigas virtuais, né? Que ele achava normal, né? Pessoas que ele queria ter conhecido, ele não conheceu, então ele vai que o nosso relacionamento acabasse, né? Então, e aí ele iria pro colo delas, entendeu? Mas ele tinha bastante coisa também, guardado, fotos, coisas de, ai, enfim, e conversando, eu via que o modo dele de, por exemplo, ele não queria casar, ele queria só morar junto. Ele até quando ele me convidou, ele disse, eu até ia te chamar para você morar aqui comigo, mas você quer casar, né? E aí eu tinha isso, né? Comigo sempre tive, apesar de ter perdido muita coisa que Deus queria que eu tivesse guardado, né? Para alguém, para um esposo. Mas eu tinha isso que eu não. Porque o que eu via? Se eu fosse morar com alguém,
ia ser muito mais difícil. Se era difícil, toda vez que eu tinha um relacionamento eu me apegava, não sei você, a gente se apega, a gente cria uma rotina, você se vê todos os dias. Às vezes você começa a ver a pessoa só no final de semana, depois 3 vezes por semana, depois todos os dias. E quando termina é difícil, né? Você se apegou muito, tá na sua rotina também. E morar junto é pior. E mesmo às vezes quando eu namorava a pessoa, às vezes tinha roupa minha na casa da pessoa, né? Uma coisa ou outra, e já era difícil ter que trazer tudo junto. Imagina morar junto. Que pra mim seria namorar mais errado do que eu já estava. Então, se dá uma piorada, né? E o meu objetivo era melhorar as coisas e não piorar. Eu sabia que estava errado, no fundo. E aí, pra mim, sempre tem na cabeça, isso é vitória e isso é derrota. Pra mim, morar junto era uma derrota, não era uma vitória. Seria transformar o meu sonho em um pesadelo. Seria transformar aquilo que... Eu sempre fui assim, né? E às vezes eu pegava aquilo que eu queria de um homem ideal, claro que todas as pessoas têm defeitos, mas começava a sair muito da rota, entendeu? A pessoa às vezes era muito diferente daquilo que eu esperava. Muito, muito. E a pessoa não pode ser muito, porque acaba te obrigando ao padrão dela. E às vezes é um padrão que te causa desonra, te expõe, sabe? E às vezes, às vezes ninguém vai reparar isso, só você. Entendeu? Então, é difícil isso. E aí você vai aprendendo a aceitar muita coisa que você não deveria, né? E sabe que o relacionamento, que nem a Laura, né? Ela fica esperando que ele melhore, só vai piorando. Eu lembro. Não, às vezes não todos, né? Mas, por exemplo, esse mesmo piorou muito. Um outro que eu tive também, em vez dele melhorar os defeitos dele, ele ia apresentando outros defeitos. E eu ia me sentindo cada vez mais exposta, humilhada, desonrada. E às vezes você tem que fazer cara de que tá tudo bem, para manter a paz, de que e às vezes não tá tudo bem. E aí os momentos de paz que tem o relacionamento é porque você tá se auto-sabotando. Às vezes aquilo que é importante para você, o outro despreza. Sabe, sonhos que você tem, às vezes a pessoa despreza, ou a pessoa quer fazer de um jeito que não é o jeito que você quer, né? E aí sim essa separação ela tem que ir para dentro do seu coração e você separar dessa pessoa no seu coração e deixar a pessoa ter o padrão dela com outra pessoa, porque essa pessoa vai encontrar alguém que aceite as coisas dessa forma. E você vai encontrar alguém, porque tem muitas pessoas, homens e mulheres diferentes do mundo, que gostam das coisas do jeito que você gosta. Tem pessoas que querem morar juntas, tem pessoas que querem casar, tem pessoas que querem ter filhos, tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem ir para a igreja, tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem
continuar fazendo novas amizades na internet, tendo um relacionamento aberto, semi-aberto. Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que gostam de demonstrações de afeto, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que querem mais tempo juntas, tem pessoas que não se importam de se verem uma vez por semana, de não passarem muito tempo juntas, mesmo casadas. Ou às vezes para você é importante, você quer tomar o café da manhã com ele, quer almoçar com ele, quer tomar o café da tarde, quer jantar, quer passar os finais de semana com ele. Não sei. Então, o que a gente não pode é tentar encaixar uma coisa que não tem encaixe, né? E também reparar nos sinais que Deus vai dando. Quer ver? Eu vou contar para vocês o sinal que Deus deu, mas ele disse que não era. E era. Numa das vezes, eu não sei se eu estava entrando ou saindo do carro dele. Acho que estava entrando. Foi logo no início que a gente estava se conhecendo. O extintor de incêndio dele estourou. Pá. Eu estava com um casaco, sobrecasaca preta. Ficou toda branca assim. Eu nunca vi um extintor de incêndio estourar. E aí eu fiquei com muito medo, que eu tinha certeza que era um sinal de que não era para eu sair com ele. Era, sabe, porque Deus já tinha falado para mim que ele era nervoso, não sei o quê. E aí eu falei para ele, isso é um sinal. Ele falou, não, acontece. Nunca acreditei. Daí conforme a gente foi se conhecendo e às vezes brigando, eu via ele no olho, o olho dele ficava muito estranho. Não, e assim, não é algo normal, tinha algo sobrenatural no olho dele quando ele estava nervoso. Que eu não tinha visto em nenhum relacionamento antes. Eu já tinha tido alguns namorados antes dele. Ninguém. E já tinha tido briga, enfim, normal, né? A gente fica alterado. Mas o olho tinha uma coisa que não era nervoso normal. Que pra mim era uma presença demoníaca. Que eu não tinha visto ninguém. Então, Deus dá sinais. Tanto para você começar, quanto para você não ter o relacionamento. E a gente tem que buscar ser feliz, sim. Eu tenho certeza que Deus quer isso. Deus quer que a gente seja feliz, a dois. E depois que a gente tenha filhos, sabe? E só que tem mulheres que têm filhos, aí continuam aguentando, as crianças sofrem, se traumatizam, né? Então, é isso. Eu acho que se você for feliz com alguém, eu não acho, por exemplo, eu já ouvi, você deve viver só para sua filha, você deve ficar sozinha sempre. Eu não acho que uma mulher que é mãe solo, ou que separou, divorciou, ou ficou viúva, eu não acho isso, eu não concordo com Paulo. É bom que você não deixe a pessoa
sozinha. Isso é um dos motivos do aumento da homossexualidade, bissexualidade, pela ausência de parceiro, entendeu? Ou porque ficou viúva, ou porque separou, ou porque nunca casou. Em algum momento o diabo pode tentar para homossexualidade, entendeu? É isso que eu vejo, a ausência. Porque eu estava analisando isso, né? Outro dia, observando animais de cativeiro. Então, quando eles não têm a presença do par, eles começam a fazer a adaptação com aquilo que eles têm. Se eu não tenho o macho, então eu começo a tratar a fêmea como se fosse o macho. Se eu não tenho a fêmea, começa a tratar o macho como se fosse fêmea, por uma questão de necessidade, entendeu? Então eu não acho que as pessoas devem ficar sozinhas. Se você analisar, Deus pode ter dado vários sinais. E Ele nunca vai dar um sinal para você ficar sozinha. Ele nunca me deu, mesmo hoje. Ele só elevou meu padrão. E que é estranho, porque eu fiquei mais velha, menos bonita. Se bem que eu já ouvi pessoas falando que não, que eu fiquei mais bonita depois que eu fiquei mãe. Mas assim, eu não acho. Mas eu me tornei mais sábia. Deus me resgatou em muita coisa. Mas o meu padrão, ele subiu para aquilo que era quando Deus queria. Porque eu comecei a olhar para minha filha e pensar o que eu desejo para ela quando ela fosse casar. Quando ela tiver um relacionamento. E aí, quando você olha para sua filha e aí você vê que aquilo que você deseja para ela, você tem que desejar para você, você deseja que a sua filha fique sozinha a vida toda? Não, nunca. Sempre quero que ela seja feliz e construa a vida dela, mas é claro que gostaria que ela tivesse um relacionamento que desse certo. Mas, se não der, é claro que eu quero que ela tente de novo e seja feliz. E Paulo, quando ele fala não casem, ele estimula o quê? A vocação apostólica, que é da Igreja Católica, o voto de santidade para sempre. E o que acontece dentro da Igreja Católica muito? O homossexualismo. Coisas escondidas, né? Que às vezes aparecem, né? Escândalos. Porque quando você não tem algo, ele é substituído, entendeu? Então, é melhor que todos se casem. Esse é o plano de Deus lá no Éden. Porque senão o corpo, a mente, ela vai gerar substituições. E muitas vezes pelo mesmo sexo. Por quê? Porque não vai parecer que você não está fazendo nada. É só uma amiga. Ou é só um amigo. Ninguém vai saber, vai achar que você está sempre, né? E isso é negativo. E aí Paulo, quando ele fala para as viúvas não se casarem de novo, ele já não queria se casar, ele também perseguia as mulheres, dizia que a mulher não deveria falar. Para mim, ele incentiva, sim, a homossexualidade. Que é o que acontece. É uma substituição. Aí você vai desapegando da ideia do sexo oposto e criando um novo padrão na sua cabeça. E para a mulher ainda é mais fácil, porque as mulheres elas são muito solícitas, carinhosas, presentes, que às vezes o homem não é. O homem é mais frio, mais racional. E isso é muito perigoso. E às vezes a pessoa pensa que ela é, não, que gosta de mulheres, né, de alguém do mesmo sexo. Às vezes não é.
É que a vida impôs a pessoa a fazer uma substituição. Ai, desculpa, eu vou falar mais um pouquinho sobre essa questão. Vocês acham, por exemplo, né, falando agora de padres, de freiras, que eles são diferentes de nós? Se nós somos crentes? Não. Você acha que eles premeditam se apaixonarem entre si? Não. Não há premeditação. As coisas, elas acontecem aos poucos e por substituição. Entendeu? Isso pode acontecer dentro do meio evangélico também. A meu ver, por quê? Qual que é o problema? A igreja dizer que o instinto é do diabo. E não é. Todas as pessoas são criadas com instintos saudáveis para a procriação, para a subsistência da vida e da espécie. Então, por exemplo, quando você pega mulheres jovens e homens jovens e você diz para eles, é melhor que vocês não se casem, você está empurrando eles para o pecado. Porque Deus colocou dentro deles o instinto saudável da procriação, da subsistência da vida da espécie. E eles vão aprender a controlar o instinto, esse instinto, né, da reprodução, e vão fazer a substituição. Se o meu instinto está indo para mulher, então eu vou frear ele e redirecionar ele para dentro do grupo que eu participo, do grupo de oração, que é, se eu sou homem, eu vou direcionar ele para outros homens. Se eu sou mulher, eu vou direcionar ele para outras mulheres. Se eu não posso desejar um homem, então eu posso desejar uma mulher. Só que isso tudo no secreto, porque a aparência de santidade, entendeu? Gera uma aparência de santidade, porque ela só está com mulheres orando. Ele só está com homens orando. Ele dedicou a vida a Deus. Ele não quer ter sexualidade. Nossa, que santo que ele é. Nossa, que santa que ela é. Aí o diabo começa a agir. É assim que eu vejo. É isso que acontece. É isso que acontece com os animais. É isso que acontece com a gente. Deus não coloca nada na gente à toa. Nós não fomos criados à toa. A boca para comer, né? Tem que comer, se alimentar, tem que tomar. E tudo. Então, assim, viúvas jovens, sozinhas, é um perigo, né? Então, assim, por exemplo, os padres e as freiras, eles prendem, né, os seus instintos, mas é como se fosse um poder, uma energia que você segura. Ela vai explodir para algum lugar. Entendeu? Você prende ele para o lado, o padre, né, o homem, que é um homem, né? Segura a energia para o lado da mulher e aí a energia começa a fluir para o lado de outro homem, que é a afetividade, né? Porque nós temos necessidade de ter um par, isso é natural. Então você vai começar a ver o par naquele que é igual. Por quê? Porque alguém disse que é pecado, que é errado você, né? Então você não vai ter um par, você vai ter um amigo, você vai ter uma amiga. E que pelo fato de estar junto, orando, e não ter aquela ideia de par, vai gerar, como é que fala?
O que eu disse que quando a gente se cala, a gente começa a ganhar? Validação. Eles me validam quando não tem o sexo oposto. Então, entendeu? Vai gerando validação. E aí, por isso que ocorrem grandes segredos. E as coisas, ninguém premedita, eles não estão premeditando. Acontece. Se você não tem o saudável, você vai ter o artificial. Deus nos fez para o saudável. Mas se você diz que o saudável não é bom, então a sua vida ela vai arrumar para alguma coisa que substitua isso, entendeu? É assim que eu vejo. E aí, acontece de um modo simples, né? Que o homem se agrade de outro homem, porque eles são iguais e acaba facilitando, porque ele me compreende, é claro, eles têm a mente igual. O DNA XY. E ela me compreende. É outra coisa, já que hoje estava falando de separação, que pode acontecer. Outra coisa num livro que eu estava lendo ali, não sei se é a Cura pelo Amor, é que a criança, ela pode ter sido esperada como menino. Aí veio uma menina. E aí a criança tenta se fazer de menino, de homem, para agradar essa mãe. Ou o pai e a mãe queriam uma menina, né? Mas então é sempre que eu vejo essa questão da substituição, da ausência do par, e a natureza ela sempre vai se adaptando, entendeu? E não há premeditação, as coisas elas são substituídas. E também os padrões são substituídos. Por exemplo, em muitos momentos, o que eu tinha? Eu tinha um padrão inferior. Era aquilo que me ofertavam. E aí eu tinha mas eu acho que eu estou sendo muito exigente, sabe? E aí eu ia baixando o padrão, o nível relacional. Só que em algum momento eu ia sofrendo, e em algum momento ia estourando os problemas. E aí culmina do fim do relacionamento. Só que quando você tem um relacionamento no padrão abaixo do que Deus quer, quando vem o segundo é muito mais fácil, porque você já está habituado ali. E aí você vai sendo cozido e vai abaixando o padrão. Inclusive, eu acho que essas mulheres que ficam em um relacionamento aberto, e às vezes é aberto só para um lado, não é assim, ninguém premedita nada, elas vão sendo cozidas na água, né? Às vezes é o homem, né? Geralmente é o homem que quer abrir o relacionamento. Sabe, ele vai te levando, isso aqui é legal, não sei o quê. Se você não quiser, eu vou terminar. Sabe, ou se você não quiser, comigo é assim. Nesse relacionamento que eu contei para vocês, que ele era muito liberal e ele queria uma pessoa madura nesse sentido, né, da liberalidade. Era assim, eu sentia que se eu fosse mais um pouco com ele ia propor isso. Ia não. Na verdade, eu já tinha falado algumas vezes. Exatamente. Então, a gente vai sendo cozida na água, né? E a gente tem que reparar essas coisas. Ninguém premedita o pecado, ninguém premedita
sabe? Qualquer mudança negativa. Mas Deus, ele dá os sinais. E ele vai tentando dizer para você, é o que ele tem falado muito para mim. Não é só ir para frente. Retroceder muitas vezes é avançar, sabia? Você tem que perder alguma coisa, né? Por exemplo, eu ficava muito chateada nesse relacionamento aí. Ele não queria perder nada, né? Então, por exemplo, ele não queria perder as amigas dele, virtuais com quem ele tinha interesse, entendeu? Daí era muito estranho. E no final, às vezes você tem que levar em conta, né? O que me faz bem? O que te faz bem, né? E orar. Tem que orar para que Deus revele o que você precisa avançar, com quem e o que você precisa retroceder. Será que tem alguma coisa que está cozinhando você? Né? Ou as pessoas em volta? E outras vezes tem uma aparência de pecado de algo que é natural, né? Paulo colocou, Deus acha muito mais santo o homem e a mulher que não se casam. Não é, Deus não acha isso. Você vai servir a Deus muito melhor, já ouvi muito pastor falando, você vai servir a Deus muito melhor na fase de solteiro. Quem falou? Nada a ver. A gente está honrando a Deus todo o tempo, até no sexo matrimonial, tendo uma criança ou outra. É assim que eles honravam a Deus dentro do Éden. Não tinha nem Bíblia. Hoje a gente com a Bíblia tem muito mais pecado, e pecado ainda encoberto. E quem disse que se a viúva casar de novo, ela não vai honrar a Deus com esse casamento? Olha só, às vezes pondo pecado no sábado. Jesus disse, o sábado é teu, o corpo é teu, só não vai fazer do modo errado. Mas se você fica sozinho e começa a fazer substituição, entendeu? Aí a viúva não casa de novo, a mulher solteira também não quer casar o homem, mas começa a ter um materialismo, sabe que a pessoa, eu não tenho marido, então fica aquela pessoa super materialista, e ele também. Porque substitui o marido pelo carro, a esposa pelo carro, pelas viagens, isso, aquilo. Muito workaholic. Verdade. Não vou ter filhos, mas eu vou ter muitos bens. É uma substituição também. E que para mim não é de Deus.